O sheik bilionário não esperava aquela noite ser marcada pela vulnerabilidade. O céu, escuro e estrelado, parecia conspirar contra ele. Seu coração batia acelerado. A ameaça invisível no silêncio quebrava a impenetrável armadura de um homem acostumado a governar com punho firme. Em meio ao luxuoso deserto que o cercava, sua vida de controle absoluto estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. O palácio reluzia sob a luz prateada da lua. O ouro nos ornamentos refletia como pequenos sóis. O aroma intenso do incenso misturava-se ao frescor da brisa noturna que atravessava as largas janelas abertas, acariciando as sedas finas dos interiores. O silêncio do deserto, tão imenso quanto o poder do sheik, era cortado apenas pelo murmúrio frequente das intrigas ocultas entre seus guerreiros. Ele se movia com a precisão letal de um predador, os olhos sombrios ocultando os tormentos da alma. Mas naquela noite, foi a inesperada coragem de uma jovem que havia cruzado seu caminho que começaria a dissolver as muralhas erigidas à força, pelo poder e pela dor. Ela era pura, seus passos silenciosos e decididos. Sua inocência saltava aos olhos, mesmo por trás das roupas simples que escondiam um passado que ninguém ousava adivinhar. Quando a sombra da traição se aproximou, foi ela quem o segurou firme, sua mão pequena mas firme, impedindo que a lâmina da traição encontrasse seu coração. Os olhos do sheik se encontraram com os dela, um choque que ressoou além do deserto e do palácio. A força da mulher contrapunha-se à sua autoridade, e uma tensão elétrica explodiu no ar pesado entre eles. Por que salvou minha vida? Sua voz cortante era um misto de desconfiança e fascínio. Porque você merecia uma chance. Assim como eu um dia quis viver, respondeu ela, com um brilho de fogo reprimido na alma. O sheik sentiu uma brecha no gelo que o envolvia. Havia algo nela que não conseguia compreender completamente. Um mistério que atraía e perturbava sua alma dividida entre o homem que impunha a ordem e o homem que escondia cicatrizes invisíveis. Naquela noite, cercados pela opulência do palácio e o silêncio ameaçador do deserto, duas forças antagônicas duelarão. A inocência dela e a dureza dele, cada uma carregando segredos profundos e medos desconhecidos. Quando o sol tímido despontou no horizonte, rompendo a escuridão como uma promessa de revelações, um tumulto tomou conta do terreno sagrado do sheik. Seus guerreiros, movidos por rumores sombrios e suspeitas insidiosas, cercavam a residência. O lar, símbolo do seu domínio inabalável, estava prestes a ser engolido pela sombra da traição. O sheik bilionário percebeu que a salvação inesperada da jovem fora apenas o começo de uma batalha muito maior. Uma luta não apenas contra inimigos visíveis, mas contra os fantasmas que espreitavam em seu próprio círculo íntimo. E antes que a próxima sombra deste emirado se revele, confirme se você já faz parte da nossa caravana de histórias. Muitos segredos ainda estão por vir, e não quero que você perca nenhum instante. Deixe seu like se o coração deste sheik bilionário já te conquistou. Conte nos comentários. O que você faria no lugar dessa jovem corajosa? Sua paixão por estas histórias nos inspira a continuar. Obrigado por estar conosco. A aurora no deserto nunca foi tão traiçoeira. Os primeiros raios de sol mal se insinuavam no céu, e o palácio já fervilhava com uma agitação que o sheik bilionário ainda não podia compreender. O murmúrio dos seus guerreiros ressoava como um trovão lento nos salões dourados, quebrando a tranquilidade opressiva que habitava o coração do homem acostumado a controlar tudo,
menos o que pulsava dentro de seu peito. Ele avançou por corredores adornados com tapeçarias luxuosas, cada passo ecoando como uma sentença. Seus olhos, ainda sombrios da noite anterior, refletiam mais que autocontrole. Carregavam a guerra silenciosa entre o poder que ele exercia e a vulnerabilidade que a jovem, com sua coragem inesperada, despertara. Os consignas do soldado se confundiam com os rumores alastrados. Suspeita, traição, dúvida silenciosa. O sheik não confiava em ninguém. Nunca precisava. Mas agora tudo se tornava incerto. Como se o deserto que o cercava, vasto e implacável, espelhasse a tempestade interna que ameaçava consumir seu império. Ele entrou na grande sala do trono. Ali, o ar parecia carregado, quase sufocante. O gosto doce do incenso, tantas vezes usado para mascarar as intrigas, agora cessava diante do silêncio cortante dos olhos de seus comandantes. O sheik permaneceu imóvel, deixando que a atmosfera se impregnasse de sua autoridade. Mas seu coração insistia em acelerar a cada olhar, a cada palavra sussurrada que escapava dos lábios dos seus oficiais. Foi então que ela surgiu, inesperada como uma miragem, a jovem que ele salvara na calada da noite, trajada em roupa simples, com o cabelo levemente desalinhado pela brisa quente do deserto. Seus olhos carregavam uma mistura de determinação e medo que se fundiam num fogo invisível. Ela não hesitou diante dos olhares acusadores. Pelo contrário, sua presença parecia desafiar o próprio rigor do palácio. Você não devia estar aqui. A voz do sheik saiu firme, porém com uma incerteza que ele se esforçava para conter. Nem eu sabia que ficaria, respondeu ela, afastando os cabelos do rosto com a delicadeza de quem esconde cortes invisíveis no passado. Mas o que está acontecendo dentro dessas paredes não pode continuar às escondidas nos corredores. Por um instante, o poder do silêncio reinou entre eles. Um taciturno duelo onde nenhum ousava ceder. Mas ambos sentiam o chão desmoronar lentamente sob seus pés. Rumores de traição, sussurrou um dos oficiais, cortando o silêncio como uma adaga. O olhar do sheik fulminou-o. Homem, antes que este pudesse terminar a frase. Você sabe o que isso significa, não sabe? A corte inteira pode estar se voltando contra mim. Ela deu um passo à frente, com a coragem que o luar não poderia apagar, e seu olhar cravado no dele revelou mais do que palavras poderiam dizer. Talvez a traição não esteja onde você imagina. Talvez esteja ali, escondida nos seus próprios medos. Aquelas palavras queimaram como fogo de carvão, despertando angústias reprimidas que até então o sheik havia conseguido aplacar com ordens e punições. Mas havia algo naquela mulher. A verdade que ela portava era mais certeira que qualquer lâmina. Os segundos seguintes se arrastaram, como se o tempo tivesse parado de repente, e ele percebeu que, apesar do peso de toda sua riqueza e poder, a única coisa que não podia controlar era o que aquela ousadia despertava dentro dele. Confiança, dúvida, medo. Uma mistura tão perigosa quanto necessária. O silêncio foi quebrado pelo som abrupto de uma porta sendo arrombada no corredor adjacente. Guerreiros entraram às pressas, com rostos carregados de preocupação e urgência. Um dos homens se aproximou do sheik, curvando-se com respeito, porém com o peso de uma notícia que poderia abalar ainda mais a estabilidade do emiratado. Majestade, chegaram informações que podem confirmar a origem da traição. Mas o templo do seu coração corre risco, e não só o do seu império. O sheik franziu a testa,
o peito apertado pela tensão crescente. Ele encarou a jovem, uma súplica silenciosa passando entre eles, buscando uma aliança que nenhum dos dois havia imaginado aceitar. Não posso mais agir sozinho, confessou finalmente, com a voz pesada de quem renuncia parte do seu próprio orgulho. Preciso que confie em mim, mesmo que seja a última coisa que queira fazer. Ela sorriu, não um sorriso de vitória, mas um que carregava esperança e entendimento. Então me deixe provar que o que está escrito nas estrelas pode mudar, se permitirmos. O palácio parecia agora um caldeirão fervente. As paredes sussurravam segredos, e o deserto, testemunha silenciosa, aguardava a tempestade que estava por vir. O sheik bilionário sentia-se mais vivo ali do que em qualquer momento de seu império, não pelo poder, mas pela vulnerabilidade que começava a aceitar. Quando a porta do grande salão foi aberta novamente, trazendo homens com rostos sombrios e documentos nas mãos, o sheik sabia que ali a verdade começaria a desenterrar mais que conspiradores, enterraria as certezas que julgara imutáveis. E foi naquele instante, com um olhar firme na mulher que escolhera ao invés do isolamento, que um grito abafado emergiu dos fundos do salão, congelando todos no lugar. A jovem congelou, os olhos arregalados, e o sheik sentiu um estalo no seu peito, como se algo dentro dele tivesse sido quebrado, para sempre. A mão que tremia sobre o punho do sheik bilionário evidenciava, pela primeira vez, o peso que o poder não poderia conter. O salão do trono parecia encolher sob o silêncio pesado, onde a notícia carregada de segredos sufocava como areia fina, invadindo cada fresta de sua alma. Ele sentiu o olhar da jovem cravado em sua pele, uma mistura de desafio e compaixão que o desarmava. Lentamente, a promessa silenciosa contida naquele olhar era mais poderosa do que as palavras não ditas. Mas os murmúrios à sua volta não deixavam dúvidas. A suspeita havia fermentado entre seus próprios guerreiros, e o inimigo real poderia estar mais perto do que imaginava. Com passos incertos, o sheik caminhou em direção à porta por onde entraram os mensageiros. O brilho das lâminas, oculto em punhais finamente trabalhados, refletia o ouro e o mármore reluzente, lembrando-lhe que traição e luxo coexistiam lado a lado no mesmo palácio. Os documentos deslizaram das mãos de um oficial, enquanto ele recuava, como se o peso da verdade fosse insuportável. O sheik inclinou-se e recolheu o pergaminho. Com o olhar sério, varreu as palavras escritas que acusavam nomes que, até então, ele confiava cegamente. Ela se aproximou devagar. A respiração controlada, o corpo quase translúcido sob a luz vacilante dos candelabros. Aquele era o momento em que decisão e instinto se encontrariam. Entretanto, a fragilidade aparente da jovem ocultava uma força ancestral, forjada nas experiências de um passado marcado pela dor e pela necessidade de sobrevivência. Você não está sozinho nessa batalha. Ela sussurrou, um toque suave como o perfume das flores do deserto pairando no ar quente. Sei o que é enfrentar a escuridão sem ter a quem recorrer. O sheik deixou escapar um suspiro que carregava todas as noites solitárias e os momentos em que a máscara de ferro ameaçava ruir. Pela primeira vez, permitiu que a vulnerabilidade transparecesse em sua voz, uma confissão quase inaudível. Preciso de você, mas temo que não poderei protegê-la do que está por vir. Seus dedos encontraram os dela num toque breve que parecia carregado de promessas e também de perigos iminentes. O contraste entre a arrogância de um governante e a humanidade que escorria, lenta e irreprimível, parecia suspender o tempo ao redor. Nas sombras dos corredores,
figuras silenciosas observavam. Ali, intrigas cresciam como tempestades assintóticas, ameaçando explodir e engolir tudo que o sheik batalhou para construir. O deserto, que lá fora ordenava seu silêncio prateado, parecia agora sussurrar ameaças enigmáticas, como se antigas forças conspirassem para abalar o trono reluzente. De repente, um movimento brusco na entrada do salão fez com que todos os olhares se voltassem para o portão, onde um mensageiro de rosto pálido e olhos arregalados carregava mais segredos do que o permitia a voz. Ele avançou, hesitante, mas com urgência latente. A tensão se condensou. E um instante quase palpável. Majestade, disse ele com a voz trêmula, descobrimos algo que pode mudar o destino deste mirado e o seu próprio. Um silêncio absoluto se impôs. O sheik agarrou firme o braço da jovem, como se ali estivesse a última âncora contra o abismo que se abria diante deles. O que você descobriu? Sua voz seca cortou o ar, tão afiada quanto a lâmina da madrugada. Parece, o mensageiro engoliu a saliva, que a conspiração não está apenas entre os seus. Há alguém infiltrado profundamente. Alguém que mantém seus próprios laços ocultos, talvez mais perigosos que qualquer inimigo visível. As palavras caíram como uma sentença. O sheik sentiu a mandíbula se apertar, o peso da responsabilidade arder como fogo que consumia seu peito. A jovem olhou para ele. Passos firmes aproximando-se, seu rosto iluminado não apenas pelo brilho dos candelabros, mas pela determinação que os olhos expressavam. Se deixarmos o medo nos dominar, disse ela, não haverá lugar para a verdade emergir. Precisamos agir com astúcia, unir o que resta de confiança que ainda não se quebrou. A aura austera do sheik não conseguiu esconder a tempestade interna que se espalhava. Ele sabia que proteger o palácio não seria suficiente. Precisava proteger o que havia reconstruído dentro de si mesmo. A percepção de que o amor e a aliança, mesmo as mais improváveis, poderiam ser sua salvação. O murmúrio dos guerreiros do lado de fora intensificava-se. Ecos distantes de uma guerra que poderia ser travada tanto fora quanto dentro dos muros sagrados do emirado. O sheik e a jovem se entreolharam, cientes de que, a partir daquele momento, caminharam numa linha tênue entre a destruição e a redenção. Quando a porta atrás deles se fechou com um estrondo seco, o silêncio que se seguiu foi cortado por um sussurro desesperado que emergiu de um canto escuro do salão. Ela não é quem diz ser. O sheik paralisou, o último lampejo de confiança desmoronando diante da revelação que começava a se formar como uma sombra iminente. O medo, a dúvida e o desejo se misturavam dentro dele numa tormenta visceral. E naquele instante, no coração do palácio resplandecente, tudo o que ele conhecia sobre traição, poder e amor começou a desvanecer frente a uma verdade que, se revelada, poderia destruí-lo para sempre. O sussurro furtivo que rompeu o silêncio pesado no salão carregava um veneno invisível, uma suspeita que deslizava como serpente entre os presentes. O olhar do sheik bilionário se agarrou ao vazio, tentando despistar a sombra que se formava entre ele e a jovem, que até pouco antes parecia ser sua maior aliada. Ela recuou, o corpo tenso, mas os olhos continuavam firmes, carregando uma determinação que desafiava a crescente tempestade ao redor. Para ela, aquele salão dourado, antes símbolo de poder inquestionável, transformava-se num campo minado de segredos e desconfianças, onde cada palavra poderia ser uma armadilha e cada gesto um testemunho. O sheik respirou fundo, sentindo o peso do império esmagar não apenas seus ombros, mas também a frágil esperança que começava a brotar entre os dois. O rosto austero,
perdeu momentaneamente a rigidez, revelando um vislumbre da angústia que se ocultava sob a armadura de luxo. Ele se aproximou, os passos ressoando com a força contida de um trovão prestes a explodir. Se houve mentira, quero ouvi-la de seus próprios lábios, disse. A voz firme, ainda que carregada de um cansaço que nenhum exército poderia dissipar. Diga-me quem realmente é você. A jovem fixou-o com olhos brilhantes, onde a sinceridade e o medo se entrelaçavam numa dança perigosa. Suas palavras, quando finalmente saíram, não foram um pedido de clemência, mas um convite para que ele conhecesse a verdade mais crua, aquela que poderia abalar não só os alicerces do palácio, mas o coração que ele escondia até de si mesmo. Sou a sombra que você tentou apagar, Sheik, confessou com voz firme. Mas sou também a luz que pode salvar o que ainda resta nesse deserto de desconfianças. O salão pareceu encolher diante da intensidade daquele momento. O murmúrio dos guerreiros continuava, mas agora soava distante, como se o mundo tivesse reduzido seu eixo ao espaço entre eles. O sheik sentiu uma dor aguda, não de uma ferida física, mas daquela que nasce da traição do passado. Por que deveria confiar em você? A pergunta saiu áspera, quebrando o silêncio como um chicote, mas havia medo encoberto pela máscara de autoridade. Ela respirou fundo, os olhos brilhando com uma coragem que até então ele desconhecia. Porque a verdade que guardo não é apenas minha. Ela é sobre todos que decidiram usurpar seu trono, camuflados por lealdades falsas e interesses sombrios. Por um instante o tempo parou. Os segredos contidos naquela frase reverberavam com a força de uma tempestade anunciada. O sheik percebeu que a batalha que enfrentava não era apenas contra inimigos visíveis, mas contra fantasmas que despontavam em cada sorriso falso e em cada palavra sorrateira. Os passos apressados soaram novamente, e a porta do salão se abriu com força. Um mensageiro surgiu, carregando um pergaminho selado. O sheik agarrou o documento com mãos que tremiam de emoção contida. Um misto de raiva, medo e esperança. Ao abrir o selo, seus olhos percorreram as palavras que poderiam destruir ou salvar seu império. Nomes, datas, encontros secretos, um intricado tecer de conspirações que mirava não apenas o palácio, mas as alianças mais próximas ao trono. Todos os sinais indicam uma facção interna, murmurou ele, a voz rouca, cada sílaba carregada de uma gravidade quase palpável. A jovem deu um passo à frente, os dedos entrelaçados à sua frente, enfrentando a tempestade com destemor. Essa facção quer ver seu império ruir, mas também quer que você perca aquilo que não pode ser comprado com ouro, sua alma. O sheik se virou para os comandantes que restavam, olhos de aço que não aceitavam fraqueza. Quem é o traidor que nos ameaça de dentro para fora? O silêncio foi cortado por um sussurro, quase inaudível, vindo do fundo do salão. Todos os olhares se voltaram para a figura encapuzada que ali emergia como um espectro vingativo. Ela não é quem diz ser, repetiu a voz, agora clara e carregada de zelo. Cuidado, sheik. Essa mulher trouxe seu coração ao seu lado, mas pode estar armando a mais cruel das armadilhas. O sheik sentiu o golpe como um punhal invisível, perfurando a tênue camada de confiança pela qual começava a se deixar guiar. Um turbilhão de emoções o invadiu, raiva pela suspeita, tristeza por se ver traído antes mesmo de acreditar, medo do que ainda estava por vir. Seu olhar cruzou-se com o da jovem. Nos olhos dela, ele buscava uma resposta, uma proteção contra o vazio
que ameaçava engolir tudo. Mas entre os brilhos ali havia algo novo, uma sombra de dor e determinação que desafiava qualquer dúvida. Eu juro minha lealdade, disse ela, com um fio de voz firme, apesar da tempestade que a cercava. Mas não posso fazê-lo sozinha. O sheik fez um passo hesitante, então outro, até que suas mãos encontraram as dela, num aperto silencioso. Um pacto não apenas de sobrevivência, mas de uma possível redenção. Naquele momento, o calor sufocante do deserto parecia invadir o salão. Carregado não apenas pelo sol que começava a queimar lá fora, mas pela chama incandescente de uma aliança improvável nascida do medo, da coragem e do amor que teimava em acender mesmo na escuridão mais profunda. Preparem-se, ordenou ele, sua voz retomando o comando firme que o definia. Porque a traição não cairá impune, e aqueles que ousarem desafiar o sheik bilionário pagarão com sangue. Mas antes que as palavras ecoassem completamente pelos salões dourados, o sussurro cortou o ar frio daquela promessa, tão mortal quanto o punhal invisível que já havia perfurado sua alma. Não deixe que ela descubra o que aconteceu naquela noite. O olhar do sheik se prendeu na escuridão da cortina que tremulava com a brisa noturna, a última luz dos candelabros oscilando, como se anunciasse que o maior segredo estava prestes a ser revelado, e que quando isso acontecesse, nada jamais seria o mesmo. O silêncio que se seguiu ao sussurro acusador pareceu esmagar o próprio ar dentro do salão. O sheik bilionário, com as mãos firmemente apoiadas sobre o pesado trono de ébano, sentiu o peso daquele momento lhe esmagar o peito, não pelo aço invisível das lâminas, mas pelo fio cortante da dúvida que se enredava à sua alma como serpente traiçoeira. A jovem diante dele, seu último refúgio contra o caos iminente, parecia encolher as bordas do salão, mas seus olhos jamais vacilaram. Havia um fogo ali que desafiava qualquer sombra. Você, a voz do sheik trincou, medida em cada sílaba como um aço frio, se declara minha aliada e, ao mesmo tempo, suas palavras são contestadas como veneno entre aqueles que deveriam defender este império. Ela ergueu a cabeça, a insultante coragem transformando cada traço delicado em uma armadura de determinação. O brilho tênue dos candelabros dançava sobre o tecido simples de suas vestes, despertando uma imagem de fragilidade que contradizia a força oculta em seu espírito. Se quer a verdade, sheik. A voz dela era um sussurro que explodia na vastidão do salão. Não é meu passado sombrio o verdadeiro perigo. São as sombras que dançam entre seus conselheiros e guerreiros, e que planejam te derrubar antes mesmo de pôr os pés fora deste palácio. O murmúrio se transformou em um rumor agudo, cortando as paredes de mármore como punhais silenciosos. O olhar do sheik queimou não apenas com raiva, mas com a angústia de um homem. Entre a glória e o isolamento, jamais imaginara precisar lutar contra fantasmas internos. Seu rosto, esculpido em traços de rei e guerreiro, mostrou-se pela primeira vez vulnerável, os olhos negros transbordando a tempestade que violava todas as certezas. De repente, o silêncio foi desfeito por um som seco e urgente, passos apressados que ecoaram como marteladas no coração do palácio. A porta se escancarou e um mensageiro entrou, trazendo consigo o aroma metálico da notícia proibida. Nas mãos, um pergaminho selado, envolto em selos de cera com símbolos que só podiam significar uma sentença para muitos. O sheik estendeu a mão já firme, arrancando o selo com dedos tensos. Cada palavra daquele escrito parecia desabar sobre ele como uma avalanche congelante.
nomes de aliados, encontros secretos, alianças traiçoeiras. O império que construíra, erguido entre ouro e areia, revelava fendas por onde se infiltrava o veneno da conspiração. A jovem aproximou-se, passo a passo silenciosos, como se o próprio deserto tivesse moldado a maneira com que suas presenças se entrelaçavam. Levantou os olhos, carregados de um misto de medo e esperança. Esta facção quer não só derrubar seu governo, Sheik, mas destruir o que você guarda no coração. Eu não falo apenas do poder, mas da alma que te mantém vivo. Um nó apertou a garganta do homem. Ele sabia, naquele instante, que nada do que acontecera até agora fora mera disputa de território ou poder. Era uma guerra sem tréguas pela sobrevivência do que ele era, pelo que ele sonhava ser para além das riquezas e títulos. Quem? Sua voz ressoou firme, firme como o aço, lapidado das lâminas que cercavam o palácio. Diga quem ousa se esconder atrás dessas máscaras de lealdade. Antes mesmo que alguém pudesse responder, um sussurro percorreu como um câncer silencioso o ar carregado do salão. Todos os olhares se voltaram para a figura encapuzada que emerge das sombras como um espectro, uma sombra viva carregada de rancor. Ela não é quem diz ser, repetiu, a voz carregada não só de certeza, mas de uma ameaça velada. Sheik, a confiança que depositou nela pode ser a sua maior ruína. O sheik engoliu em seco. Apoiou-se no trono, o ar fugindo de seus pulmões com um peso insuportável. O que restava de certeza e esperança naquele momento enfrentava a tempestade avassaladora da traição mais cruel. Seus olhos buscaram os da jovem, buscando uma âncora. Um sinal luminoso em meio ao caos emocional que o consumia. Ali, diante daquele olhar carregado de dor e desafio, havia algo profundo e inquebrável, como uma promessa sussurrada nas areias do deserto. Eu juro minha lealdade, disse ela, a voz firme, quase um juramento de sangue. Mas não posso enfrentar essa guerra sozinha, Sheik. Ele avançou um passo até que seus dedos encontrassem os dela num aperto tenso e silencioso. Um pacto de sobrevivência e talvez de redenção entre dois corações feridos. O calor daquela conexão parecia queimar mais que o sol do deserto, acendendo uma chama que poderia iluminar ou incendiar tudo que ambos haviam construído. O murmúrio dos guerreiros do lado de fora crescia, trazendo o aviso sombrio de tempestades que se formavam além das muralhas douradas. O sheik sabia que o passado, o presente e o futuro do seu império pendiam por um fio tênue, entre laços frágeis de confiança e a iminência do colapso. Preparem-se, ordenou, a voz retomando o tom de comando implacável que o definia, porque a traição será descoberta, e quem ousar desafiar o sheik bilionário pagará o preço mais alto. O silêncio caiu novamente, carregado e pesado, mas naquele instante uma sombra sussurrou entre as cortinas de veludo, tão fria e mortal quanto uma lâmina recém-embainhada. Se ela souber, será o fim. O sheik virou-se abruptamente para o lugar onde a voz se perdeu na escuridão, o olhar flamejante como o fogo de uma guerra que só começava, enquanto o segredo mais profundo, enterrado naquela noite silenciosa, ameaçava emergir e destruir para sempre aquilo que ele mais prezava. O olhar do sheik bilionário permaneceu fixo na escuridão por onde a voz sussurrou, como o espectro que trazia consigo uma ameaça sem forma, mas carregada de promessa de devastação. O silêncio que se seguiu
parecia mais pesado que os anos de domínio e poder que ele carregava. Cada respiração sua era uma batalha contra o turbilhão de emoções que ameaçavam consumi-lo. A jovem, que até então fora sua luz tênue no labirinto sombrio do palácio, hesitou por um instante, a respiração aprisionada entre o medo e a determinação. O olhar dela, tão profundo e feroz, encontrou dele naquele instante, como se reconhecessem em meio à tempestade prestes a explodir. Que segredo esconde essa noite, Sheik? Sua voz saiu quase como um sussurro, quebrada, porém firme. Ele deu um passo em direção a ela, as luvas de seda roçando as vestes finas que traziam a austera elegância do governante. O aroma do incenso carregava uma mescla pungente, misturando-se com a areia quente do deserto que entrava pelas janelas entreabertas. Um silêncio cortante envolveu o salão, tão denso que parecia tentar impedir que qualquer palavra escapasse. Não é apenas o império que está em risco, confessou ele, a voz mais baixa do que seus hábitos exigiam, quebrando a rigidez de seu tom habitual. Mas tudo o que construímos, tudo o que tentei proteger da escuridão que habita este mundo. Ela deu um passo para frente, desafiando não só o peso das suspeitas que agora o cercavam, mas o próprio destino que parecia querer consumi-los. Então deixe que eu lute. Ao seu lado, falou com uma força que parecia emergir do deserto mais árido. Aquele mesmo que sabia ser testemunha silenciosa das más decisões e das paixões proibidas. Não podemos mais caminhar separados pela desconfiança. O sheik afastou a capa que cobria seus ombros, revelando a postura que todos temiam, mas que ela começava a entender sob a superfície dura. Um homem tão marcado pelas batalhas internas quanto pelas vitórias externas. Você sabe que o jogo mudou, disse, olhando para cada um dos olhares que agora, de algum modo, questionavam a sanidade do seu próprio soberano. Quem ousa enfrentar um sheik bilionário não deveria hesitar, nem mesmo quando o inimigo veste a face de amigo. A jovem permaneceu imóvel, absorvendo cada palavra, cada nuance de vulnerabilidade que atravessava a impenetrável armadura do homem que até pouco antes parecia inalcançável. Ela sentiu o peso da responsabilidade que começava a crescer sobre seus ombros. O desejo de protegê-lo, mesmo sem saber se ele estaria disposto a aceitar aquela oferta de aliança. O que sabemos até agora? Ela perguntou, a voz baixa, buscando firmeza. O mensageiro, que ainda permanecia em pé junto à porta, entregou um segundo pergaminho. Desta vez, o selo tinha marcas diferentes, antigas, quase esquecidas. O sheik abriu o documento com dedos que tremiam levemente. Os nomes eram antigos, aliados de outrora, rostos queimados pelo tempo e pela ambição. Uma seita oculta dentro do palácio, explicou ele, os olhos ardendo com a imprevisível mistura de raiva e tristeza. Mantenedores de velhas rivalidades que juram derrubar tudo o que construí, mesmo que isso signifique afogar o próprio emirado em sangue. Ela franziu o senho, olhando para o texto como quem decifra um mapa proibido. Se essa seita está entre vocês, nada será como antes. Precisamos reformular o que chamam de lealdade. O sheik concordou, o olhar perdido na dança das chamas que tremulavam nas luminárias de ouro. A traição começou em nossas próprias paredes. Amanhã, não saberei em quem confiar. Ele voltou seu olhar para a jovem, o cavaleiro da solidão, encontrando a resistência inesperada de uma alma que se recusava a ceder. Há algo mais, sussurrou ele, como se a própria palavra carregasse um fardo quase insuportável.
Algo que não posso revelar a ninguém, nem mesmo aos meus mais próximos. Tem a ver com você, com aquela noite em que salvou minha vida. Ela arregalou os olhos, o brilho momentâneo de surpresa sendo rapidamente coberto por uma expressão calculada. Você se lembra de tudo? Perguntou, devagar, como se cada palavra pudesse ser uma armadilha. Sequer poderia esquecer, respondeu ele, aproximando-se mais, o cheiro da terra seca misturado ao sutil perfume das flores do deserto encobrindo o ar entre eles. O que está acontecendo? A voz dela vacilou por um breve momento, numa dança perigosa entre a confiança e o medo. Será que o passado veio buscar-nos? Antes que ele pudesse responder, um som pesado ecoou do corredor. Passos firmes, mas o tom distinto de um inimigo que não havia desistido. Os guerreiros do Sheik se posicionaram instintivamente, olhos brilhando com a prontidão de quem sabe que o momento decisivo chegara. Alguém se aproxima, advertiu o guarda-chefe, com a voz pausada, trazendo uma sombra de inquietação. O Sheik passou o polegar sobre os lábios, a mente lutando contra a tempestade interna e as ameaças externas. Ele se voltou para a jovem com um olhar carregado de promessas não ditas. Este será um teste final, não apenas para o Império, mas para nós. Um silêncio pesado caiu sobre o salão enquanto a porta rangia, revelando uma figura encapuzada que cruzava o limiar, guardando um segredo que poderia incendiar tudo. Os olhos do Sheik não se desprenderam daquele vulto sombrio enquanto ele avançava. A sensação de que estavam à beira de uma queda irreversível o fazia parecer menos o governante implacável e mais um homem à beira do abismo. Quem ousa invadir este palácio na calada da manhã? Sua voz era uma mistura de fúria e desafio. Apresente-se! A figura levantou o capuz lentamente. O rosto era familiar e, ao desvelar-se, trouxe uma verdade que faria estremecer até as muralhas douradas do Emirado. Eu, disse com voz firme o intruso, sou a chave para tudo o que vocês procuram e também para tudo que jamais deveriam ter tocado. O Sheik e a jovem se entreolharam, percebendo, naquele instante, que a batalha que começava não era apenas política, mas profundamente pessoal. A noite caiu, levando consigo as certezas, enquanto eles encaravam o novo inimigo, um espelho sombrio de seus próprios medos e segredos, que, se revelados, ameaçariam destruir para sempre o que restava do império do Sheik bilionário. A voz que rompia. O silêncio esquecido pelo tempo trouxe um arrepio carmesim ao coração do Sheik bilionário. Seu olhar, antes endurecido pela autoridade, vacilou diante da sombra que se desvelava no limiar do salão. Aquela revelação não era só uma ameaça política, era um terremoto pessoal prestes a dilacerar todas as certezas que ele ousara carregar. A jovem ao seu lado permaneceu imóvel por um instante, o peito preso em uma respiração que misturava medo e coragem. Seus olhos, profundos abismos onde a dor dançava com a esperança, encontraram os dele num silêncio que valia mais que qualquer palavra pronunciada. Ali, naquele momento suspenso no tempo, uma palavra não dita se criou: confiança, frágil como o primeiro raio de sol que atravessa a noite. Ele deu um passo, deixando que a seda do manto deslizasse pelo ombro e caísse quase como um véu que revelava o homem por trás do império. O toque da jovem mão contra a sua foi breve, mas suficiente para incendiar uma chama que ameaçava crescer e consumir sua rigidez ancestral.
Aquele contato era mais que um gesto. Era um pacto silencioso de luta e redenção. Se você é a chave, então diga-me, quem tentou rasgar este império com a lâmina da traição? A pergunta soou como um sino de guerra, retumbante nas paredes douradas. A figura encapuzada baixou o rosto por um instante, como se o peso da verdade fosse um fardo quase insuportável. Quando ergueu os olhos, o brilho frio da determinação cortava o silêncio. Não é um só, são muitos. Os que sorriem aos seus olhos e escondem punhais nas costas. Aceita que, você mencionou, Sheik, é apenas a superfície do veneno que corrói estas pedras preciosas que chamam de lealdade. O Sheik apertou os punhos, sentindo o mármore firme sob seus pés desmoronar como areia fina, insuficiente para sustentar um rei vazio. A jovem apertou sua mão com força, um lembrete silencioso de que aquela batalha não seria travada em solidão. E o que me diz sobre aquela noite? Questionou o Sheik, o tom pausado carregado de uma mistura de dor e desespero. A noite em que você apareceu, salvando-me, foi acaso ou parte desta trama? Um silêncio denso caiu sobre o salão, quebrado apenas pela lenta queima de um incenso que espalhava aromas de mirra e sândalo, perpetuando uma atmosfera onde cada suspiro parecia carregar segredos milenares. A jovem desviou os olhos, um flash fugaz de sombra cruzando seu rosto. Não foi acaso, confessou ela, com a voz quase rouca. Aquela noite foi o começo e o fim de tudo que tentei proteger. Um momento onde escolhas foram feitas no fio da navalha, e onde o passado que tememos pode emergir para devorar nosso futuro. O Sheik sentiu o ar faltar por um instante. Uma parte de si tentou fechar as portas que a verdade ameaçava arrombar, mas a outra, a mais humana e desesperada, ansiava pela transparência que já lhe fora negada. O peso das máscaras rachava a armadura invisível de seu coração. Então diga-me, quem ousou usar seu nome, sua coragem e sua inocência para semear sombras neste palácio? Sua voz agora carregava a urgência de um homem que enfrenta fantasmas tangíveis e invisíveis. A figura encapuzada aproximou-se, derrubando o capuz com um gesto quase teatral, revelando traços familiares que fizeram o ar no salão gelar. Um rosto marcado pela guerra, cansado, mas indomável, com olhos que carregavam a ferida de uma traição antiga. É alguém que você julga um aliado, Sheik. Alguém que usa sua confiança como escudo, enquanto envenena suas raízes. A acusação pairava no ar, pesada como o ouro das muralhas que o cercavam. A jovem deu um passo decisivo. A determinação voltando a brilhar em seus olhos. Não podemos permitir que essa sombra continue a crescer. Se todos os muros do palácio caírem, que ao menos nossas almas se mantenham livres. O Sheik sentiu a tensão se irradiar de seus dedos entrelaçados. O deserto lá fora, sábio testemunho dos tempos imemoriais, parecia sussurrar presságios, enquanto a luz do sol começava a queimar a escuridão, trazendo uma nova etapa de tormentas. Ele estreitou o olhar, uma mistura de autoridade latente e vulnerabilidade sincera. Deixe-me ver os rostos que conspiram contra este trono. Deixe que a justiça possa ser minha lâmina, e que no fim seja a verdade que reina, não a mentira. O som abrupto de um passo se destacou entre os demais. Todos os olhares se voltaram para a porta do salão, onde uma sombra disforme parou com a imobilidade de um predador. O silêncio foi perfurado por uma voz masculina, carregada de um rancor que fazia o ar vibrar. Você não sabe tudo, Sheik.
Nem mesmo sua aliada conhece a verdadeira extensão do que aconteceu naquela noite fatídica. O sheik franziu o senho, as mãos apertando com força as bordas do trono, como se pudesse agarrar aquele aviso antes que ele se transformasse em caos. A jovem deu um passo hesitante para trás, os olhos brilhando com uma mistura de medo e desafio. Há segredos enterrados no deserto, sheik. Segredos que podem destruir você e nós. E assim, enquanto o calor crescente do amanhecer invadia o salão, o sheik bilionário encarava o abismo mais profundo. Um segredo está prestes a emergir da areia, ameaçando não apenas seu império, mas o frágil elo que, contra todas as probabilidades, começava a unir seus corações. Uma voz sussurrou, quase como uma premonição. Se souber o que realmente aconteceu naquela noite, nada jamais será igual. O olhar do sheik se fixou na penumbra da cortina, que se movia com a brisa do deserto. A guerra por sua alma e seu trono começava agora. E a verdade, tão afiada quanto uma adaga, já havia sido lançada. O silêncio que pairava no salão parecia um tecido espesso, pesado como o véu da noite no deserto. O sheik bilionário permanecia imóvel, os olhos fixos na sombra que se esgueirava pela penumbra da cortina, onde o sussurro mortal havia emergido. Cada fibra de seu ser vibrava com a tensão de uma tempestade iminente. E a presença da jovem ao seu lado era agora um ancoradouro tênue, quase frágil, diante do abismo que se abria. Ela respirava devagar, controlando um tumulto interno, que os olhares desconfiados espalhavam como fogo entre os guerreiros. Naquele momento, não eram apenas os muros dourados que se fecharam para eles, mas também uma fronteira invisível entre confiança e suspeita. Uma linha tênue, cortante, prestes a se partir. Sob o peso das dúvidas. Não pode ser apenas medo. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro arisco. Senão já teria desmoronado sob tantos golpes. O sheik inalou fundo, o aroma do incenso misturando-se ao calor que emanava do tapete persa sob seus pés. Tudo ali pulsava com o luxo implacável do poder. Mas o que mais doía era a fragilidade não revelada, aquela que se escondia sob camadas de ouro e seda. Ele avançou um passo, o olhar penetrante pousando na jovem, buscando no fundo daqueles olhos o refúgio que as palavras não pronunciavam. Se ela saber, se esse segredo desabrochar, levarei muito mais que meu trono, levarei o que resta de mim para essa queda. Suas mãos se fecharam em punhos, o mármore do trono parecendo uma âncora perfeita para o governante que, por trás da máscara, sentia o peso da primeira fissura. Ela desviou, o rosto marcando um traço doloroso, antes da determinação volta a reinar. Não podemos deixar que as sombras do passado nos consumam antes da hora. Se cruzarmos os braços, cairemos no abismo que já nos espera, sheik. Um sopro de ar quente entrou pela janela meio aberta, arrastando consigo o brilho do amanhecer e o sussurro distante de uma tempestade prometida. O murmúrio dos guerreiros do lado de fora crescia, como uma maré latente prestes a romper as barreiras de ouro. A jovem aproximou-se, a voz firme mesmo quando o coração parecia querer fugir. Há algo na noite em que te salvei que você ainda não compreendeu. Algo que pode ser a chave para detonar toda essa conspiração, ou para apagá-la para sempre. O sheik franziu a testa, a lembrança daquela noite brilhando nas sombras da memória. Foi um momento suspenso entre a vida e a morte, entre a revelação e a ocultação, e agora carregava um peso que ameaçava esmagá-lo. Fale, ordenou,
a voz ríspida e carregada, pois o tempo para dúvidas já se esgotou. Ela hesitou, os olhos brilhando com a força antiga de quem carregava segredos enterrados sob a areia escaldante do deserto. Eu não estava apenas salvando sua vida, eu estava protegendo um segredo que poderia destruir tudo o que temos. Mas há quem queira que ele nunca seja revelado, até mesmo à custa do nosso sangue. Um estalo seco fez o sheik girar, a mão segurando firme o braço da jovem, como quem tenta impedir que ela desapareça no mar de traições. Um mensageiro irrompeu no salão, o rosto pálido e os olhos dilatados refletindo a urgência incontestável. Majestade, temos confirmações. A rede de conspirações é mais profunda do que imaginamos. E foi acionada por alguém que vive dentro destas paredes. O deserto lá fora sangrava sob o sol escaldante, mas o verdadeiro fogo queimava no coração do palácio. O sheik sentiu a vulnerabilidade se transformar em um aço frio, afiado e pronto para a batalha. Então não há espaço para hesitação. Ele ergueu a voz, a autoridade se impondo apesar da tormenta que o rasgava por dentro. Preparem-se para enfrentar aquilo que escondem no escuro. Não permitirei que quem veste a máscara da lealdade destrua o legado que construí com sangue e suor. A jovem o olhou fixamente, um misto de apreensão e coragem entrelaçado nas pupilas. Há pessoas que venderão suas almas por ouro, mas a luz que mesmo a sombra mais densa não consegue apagar. Precisamos encontrá-la antes que seja tarde demais. Antes que o sheik pudesse responder, um sussurro áspero invadiu o salão, fazendo todos congelarem. Vocês não sabem o que confrontam. Nem ela sabe a extensão da verdade enterrada naquela noite. As cabeças se voltaram para o homem que havia falado. Era um dos conselheiros do sheik. Um homem que antes foi fiel, mas que agora carregava um fogo sombrio nos olhos. Há algo mais. Algo que pode destruir não só o trono, mas a alma de quem ousa se aproximar demais da verdade. O sheik apertou os punhos, sentindo a traição se transformar em veneno líquido, espalhando-se pelas veias do poder. Fale, ordenou, antes que a dúvida corrompa até o último vestígio de confiança. O homem engoliu em seco, o olhar evitando do sheik por um momento, antes de confessar com um tremor na voz. Naquela noite, houve mais do que um salvamento. Teve um pacto feito às sombras, um segredo enterrado com promessas de sangue. O frêmito percorreu o salão, uma corrente elétrica invisível que parecia ameaçar rasgar o frágil equilíbrio. A jovem recuou um passo, a expressão turvada por sombras antigas e novas. O sheik permaneceu rígido, lutando contra o céu tormentoso que ameaçava ruir sobre sua cabeça. Ele sabia que a batalha que se preparava não era apenas por um império, mas pela alma que restava entre os escombros do passado e as promessas incertas do futuro. E no silêncio que voltou a se formar, um único pensamento ecoava na profundidade de seu ser. Se o segredo daquela noite for revelado, nada nem ninguém será capaz de impedir que o palácio e seu coração desmoronem para sempre. A sombra que pairava no salão começava a se dissipar com os primeiros raios do amanhecer. O sheik bilionário manteve os olhos fixos no rosto do intruso, que acabara de revelar a traição mais profunda. Um aliado até então intocável, cúmplice silencioso da conspiração que ameaçava seu império. A confirmação feriu mais que qualquer punhal. Afinal, a dor da traição sempre vinha dos mais próximos. Ela, ao lado dele, permaneceu imóvel, a coragem e a vulnerabilidade entrelaçadas em seu olhar. Era nela que o sheik encontrava, agora,
a força para enfrentar o que viria. Chegou a hora. Disse ele, com a voz firme mas distante, como um deserto após a tempestade, quando o silêncio traz a certeza das mudanças. Este império jamais cairá às mãos da deslealdade. E quem ousar desafiar o sheik bilionário conhecerá o rigor da justiça. Os guerreiros que o cercavam, antes carregados de dúvidas e suspeitas, agora mostravam reverência silenciosa. Reconheciam no olhar do sheik não apenas o governante implacável, mas um homem que aprendia a confiar, mesmo em meio às cinzas da desconfiança. Ela apertou sua mão, um gesto simples, porém carregado de promessas invisíveis. Juntos, eram mais do que a soma das suas feridas. A revelação trouxe à tona todas as intrigas que cumearam na noite fatídica, mas também permitiu que o sheik, enfim, olhasse para o espelho do passado. Ali estava o motivo das sombras que lhe tiravam o sono. Um segredo guardado a 7 chaves, um pacto silencioso entre dor e esperança, entre sobrevivência e escolha. A jovem, com um suspiro contido, finalmente quebrou o silêncio que parecia ter congelado o tempo. Naquela noite, o que salvei não foi só sua vida. Suas palavras ressoaram com a força de quem enfrentou a própria escuridão, mas a chance de reescrevermos nosso destino. Eu não menti sobre quem sou, mas houve uma verdade maior que preservei para proteger você. O sheik inclinou-se um pouco, atento a cada suspiro daquela confissão que carregava o peso dos anos. Uma parte dele ainda tentava resistir, temendo o que poderia emergir dali. Mas o coração, esse distante coração, ouviu o chamado da redenção. Os rostos ao redor permaneciam tensos, conscientes da gravidade daquele momento. Havia algo maior do que política em jogo, a própria essência do que os unia ou os afastava. Confie em mim, ela prosseguiu. Nem tudo que foi feito naquela noite foi sombra. Algumas escolhas foram lâminas que cortaram feridas antigas para impedir que outras, maiores, aparecessem. Sheik sentiu as pulsações desacelerarem enquanto, pela primeira vez em anos, a arma invisível do medo cedia espaço para a esperança. O emanuar do sol sobre o deserto trouxe luz às paredes douradas do palácio, refletindo-se nas tapeçarias e nos olhos marejados do governante. Era a primeira alvorada de um novo tempo, onde o poder encontrava seu fundamento não apenas na riqueza, mas no reconhecimento da fragilidade e na força do perdão. Que os nomes daqueles que conspiraram sejam conhecidos, ordenou ele com renovado vigor, para que o emirado renasça das cinzas mais forte e unido. E assim, nas horas que seguiram, os traidores foram desmascarados, seus planos desfeitos perante a corte e os guerreiros leais. A justiça, do firme, foi marcada pela medida do coração do sheik, rígida com os culpados, misericordiosa com aqueles que se arrependeram. A jovem permaneceu ao seu lado em cada passo, os olhos dele se encontrando num silêncio que dizia mais do que palavras jamais poderiam expressar. Finalmente, os muros invisíveis erguidos entre eles desabaram. Não mais governava apenas um homem. Agora reinava um homem que aprendia a amar e a confiar. Naquela paz conquistada a duras penas, o palácio resplandeceu como nunca. O jardim secreto onde outrora apenas o silêncio brotava, agora florescia, com cores vivas, rosas vermelhas e jasmim branco, lembranças silenciosas do amor que emergia entre as areias milenares. O sheik e a jovem caminharam juntos por entre flores perfumadas, a mão dele envolvendo a dela com firmeza e carinho. O império estava salvo, sim, mas muito mais importante.
Seus corações estavam livres para construir uma nova história. No horizonte, o sol incendiava o céu em tonalidades douradas, que prometiam dias onde a confiança seria a pedra fundamental. O deserto que antes virara tantas vezes o cenário de batalhas, agora testemunhava o renascer de um amor que superara traições, segredos e medos ancestrais. Os guerreiros se curvaram diante do novo capítulo que se abria, e as vozes dos conselheiros, antes dominadas por sussurros ardilosos, agora erguiam-se em harmonia e esperança. Naquela noite, enquanto as estrelas descansavam sobre um céu sem nuvens, o sheik bilionário e a jovem celebravam mais do que a vitória sobre inimigos externos. Celebrou-se o triunfo da verdade, da coragem e, sobretudo, do amor que desafiara o destino. E sob a proteção silenciosa da lua, que testemunhara cada segredo, cada lágrima e cada sorriso tímido, os dois caminhavam lado a lado, prontos para uma vida onde o passado seria apenas uma história para contar, nunca mais um peso para carregar. O império do sheik estava seguro, não apenas pela força das muralhas douradas, mas pela união inquebrável de dois corações finalmente libertos. A areia do deserto se moveu leve ao vento da mudança, como se sussurrasse que naquele emirado eterno a esperança renascia, e com ela a promissora eternidade do amor verdadeiramente conquistado.